Graça e paz, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É exaltado eternamente. Seja o Deus das nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma manhã de estudo de Escola Bíblica Dominical. Mais um momento que o Senhor nos proporciona. Permite que nós estejamos nos debruçando sobre Sua palavra. Eu quero saudar a igreja com um texto, com a saudação que o apóstolo Pedro faz lá em sua segunda carta, na sua segunda epístola. Pedro faz uma saudação aos que vão receber esta carta, aos filhos de Deus, que eu gostaria de partilhar com a igreja nesse momento. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas no nosso meio, meus amados. Graça e paz sejam multiplicadas entre nós que somos filhos de Deus, que entendemos, que compreendemos, que aceitamos que o Senhor, ele pode realizar grandes coisas nos nossos corações, nas nossas vidas, não importa as circunstâncias que estejamos vivendo. Esses últimos dias, praticamente todas as mensagens que eu tenho ouvido, ela tem falado disso, que Deus é maior do que todas essas coisas, que Deus está no controle de tudo e que Ele é Deus por excelência, né? Então eu quero louvar ao Senhor por isso nesta manhã. Nós vamos prosseguir nosso estudo, irmãos, e os irmãos devem se lembrar que na semana passada nós falamos que iríamos para uma segunda etapa, né, desse nosso momento de estudo. Nós vamos continuar com o tema Em Busca de um Líder, né? O nosso tema continua o mesmo. Nós continuamos com a mesma base, que é o livro Em Busca de Timóteo, de Tony Koch. É a mesma base. O nosso texto do ano continua sendo 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. É a esperança, a expectativa de Paulo de receber Timóteo e ensinar Timóteo a mais um pouco como ele deve proceder na casa de Deus, como ele deve ensinar que as pessoas devem proceder na casa de Deus, né? E só que nós vimos estudando personagens bíblicos e identificando essas características de Timóteo nesses personagens. Agora nós passaremos para um segundo momento. Nós vamos analisar o caráter dos líderes cristãos, qualidades que devemos possuir para que a obra de Deus possa ser feita através de nós. Aspectos do nosso ser, de quem nós somos, de como manifestamos o nosso querer, como manifestamos o amor, como manifestamos as vontades que temos. Como é que isso vem revestido em nós? Então nós vamos analisar 12 aspectos, 12 aspectos de que é importante que o homem cristão estejam atento, que as mulheres de Deus estejam atentas, para que nós possamos ser verdadeiramente usados na obra do Senhor. E essas lições, o título geral vai ser sempre esse: qualidade do caráter dos líderes cristãos. Essa é o tema geral desse segundo momento. E aí nós teremos 12 lições em que nós trabalharemos que o líder cristão tem que ser fiel, tem que ser entusiasta, tem que ser leal, que ele tem que cuidar de si, ele tem que tem uma série de características que nós vamos verificar, e eu gostaria que nessa jornada nós pudéssemos continuar contando com a diligência dos irmãos em estar refletindo quem você é, o seu coração, quem você é no seu interior, para que você possa estar se melhorando e melhorando a igreja, para que Deus possa ser melhor servido por ela. Eu sempre penso que há uma grande confusão entre o que é caráter e o que é personalidade. É como se nós estivéssemos falando da mesma coisa e não estamos. A personalidade são características psicológicas de uma pessoa, como ela sente, como ela age. Por exemplo, tem gente que é mais quieto, tem gente que ele se relaciona socialmente com mais facilidade, tem gente que ele tem uma forma de pensar, um estilo de agir que é próprio da sua personalidade, mais quieta, mais extrovertido. Isso são características da personalidade.
Caráter não. Caráter são traços relativos à sua maneira de agir. Inclusive, você é ensinado, você modifica o seu caráter, você altera ele de acordo com o que você percebe de que ele está sendo... existe o mau caráter e o bom caráter. Né? Existem situações em que nós agimos com extremo falta de controle do nosso caráter, e é isso que nós vamos estar analisando nesses dias. Né? Eu peguei uma definição de caráter que eu gostaria de ler para os irmãos. Entre outras coisas, é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa que vai determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Então, o conjunto de qualidades e defeitos é que faz com que o nosso caráter esteja sendo moldado. Né? Então, o caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Ele tem normalmente um caráter de feitio moral, né? O caráter ele tem uma linha do que é moral, né? Da ética, né? Então é isso que nós estaremos trabalhando por mais esses dias. O mote o que motiva nós estarmos estudando isso é nós entendermos que qualidades do caráter que o servo de Deus precisa ter, de caráter que o servo de Deus precisa ter, e que farão dos membros da igreja uma pessoa de valor incalculável para qualquer líder. Então, por exemplo, eu posso ter um caráter que pode levar a mensagem ao meu pastor, à minha igreja, de que eu sou uma pessoa de valor para o desenvolvimento da igreja. Então, o meu caráter pode ter características, pode apresentar qualidades que, melhoradas por Deus, submetidas a Deus, e a igreja perceberá, né, que eu tenho um valor para esse grupo, que há uma qualidade, é bom que eu esteja exercendo as funções dentro da igreja. Então, o caráter que nós vamos as questões que nós vamos analisar é como nós devemos nos melhorar. E tem um aspecto nesse estudo, que é a questão seguinte: irmãos, pode ser que exista algo em nós que não esteja coerente com aquilo que nós estamos estudando, mas nós podemos pedir ao nosso Deus, que transforma, que nos ajuda, do qual nós somos servo, para que nós possamos transformar aquilo que somos, para que melhor possamos servir a igreja, né? Para que o nosso pastor possa sentir confiança em contar conosco, para que nós possamos auxiliar o processo, cooperar no processo de construção da obra de Deus na terra. A primeira lição que nós vamos estudar, que é desse domingo a 8, é exatamente que os líderes cristãos, eles são leais, né? Eles são leais, e o básico dessa lição é que não é a lealdade que seja uma lealdade que seja só concordância exterior, que seja só para dar uma satisfação a um grupo de trabalho. Não, é uma lealdade que implica em atitude interna, em que você não está internamente contristado por estar alinhado com aquele momento, com aquela atitude, tá certo? A lealdade que ela é real. Porque, assim, para Deus, nada que nós fazemos, ele pode ter uma conotação de que é daqui para fora. Deus vê o que não está aparente. Deus vê o que não está aparente. Então, pode ser que nós façamos uma concordância exterior que não provenha de um coração leal e que a gente engane até os homens, mas nós não conseguiremos enganar o nosso Deus. Né? Um dos textos que nós estaremos trabalhando nessa lição é o 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. O livro de 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9. Vamos ver lá. 2 Crônicas 19, versículo 9. E diz assim esse texto. 19, 9. Esse é Josafá, né? Voltando para Jerusalém, e ele estabelece, né, algumas questões. E ele deu a seguinte ordem: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, com coração íntegro. Essa foi uma ordem que Josafá deu aos levitas, aos sacerdotes, dizendo que aquilo que eles viessem a fazer, deveriam fazer isso no temor do Senhor, com fidelidade, com coração íntegro. Olhe, observe que é uma ênfase na questão do coração íntegro, porque é o coração íntegro, é o coração leal que vai nos levar a externar um comportamento de lealdade. Então, nós não
precisamos sempre estar nos lembrando que Deus não é Deus que vê aparência, ele vê internamente. E se nós estamos apenas sendo socialmente corretos, mas no interior nós estamos contristados, não estamos alinhados com a proposta posta ou com aquilo que nós estamos declarando lealdade, o Senhor sabe. E nada fica encoberto aos olhos do nosso Deus. Então a primeira lição é essa: líderes cristãos são leais. A segunda, líderes cristãos têm atitudes excelentes. Os irmãos vão perceber que todas as lições, até a 12ª, nós vamos trabalhar líderes cristãos, porque nós estamos trabalhando com filhos de Deus que são crentes e que está trabalhando em seu interior o anseio de ser um líder para apoiar, para cooperar com a obra de Deus. E, nesse texto, está posto o cerne dessa lição, é que quando nós temos a atitude correta, que o nosso coração é leal, quando nós temos uma atitude que é verdadeira, ela ajuda o pastor e também ajuda a motivar outros membros da igreja. Então, as pessoas, elas por verem a nossa atitude correta, atitude de excelência, elas são motivadas também a estarem colaborando com o reino, a estarem buscando se melhorar. Então, que nós sejamos busquemos ser sempre aqueles que conduz com as nossas atitudes comportamentos que ajudam, que auxiliam, que fazem com que a causa de Deus ela avance, né? Então, Romanos capítulo 14, de 17 a 19, o apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, ele vai dizer assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, Paulo está nos concitando aqui, está nos chamando a responsabilidade, que nós temos responsabilidade em estarmos edificando uns aos outros. E com atitudes mesquinhas nós não fazemos isso. Com atitudes que não exaltam o nome do Senhor, nós não fazemos isso. Que estejamos atentos a essa coisa. A lição número 3 é: líderes cristãos são fiéis. Interessante que fidelidade, lealdade, em muitos momentos, elas são palavras sinônimas. Mas há uma diferença nesse estudo, né? O que nos deteremos em estudar aqui é a importância de cotidianamente. Irmãos, a cada atitude que nós devemos fazer, nós devemos demonstrar fidelidade entre os filhos de Deus e com resultado que haveremos de produzir para que a seara do Senhor cresça. Então, a distinção que foi feita no estudo foi exatamente para a gente aprofundar esse conceito no sentido de que todo dia nós devemos aprender a tornar os nossos corações fiéis a Deus. São pequenas atitudes que fazem que, no conjunto, nós façamos essa demonstração de fidelidade. E que a fidelidade entre os filhos de Deus, ela produz um resultado, ela produz uma qualidade de fruto excelente na seara do Senhor. Então não produz frutos de discórdia, ela produz frutos que cooperam para que a obra do Senhor possa crescer. Então, a terceira lição que nós vamos trabalhar será essa: líderes cristãos são fiéis ao Senhor, são fiéis uns aos outros, são fiéis aos objetivos que alcança, que se propõem a alcançar, que a igreja se propõe a alcançar. Sejamos esses líderes construídos, né, pelo Senhor, para estarmos com fidelidade na sua presença. Eu achei muito interessante nessa lição 4, líderes cristãos têm coração de servo. Parece até redundante, irmãos. Nós somos cristãos e a lição está nos contristando a termos coração de servo. Tem como nós sermos cristãos sem termos o coração de servo de Deus, daquele que está a serviço do Rei Jesus? Só pode, no meu ponto de vista, ser cristão quem compreende que é servo, que o seu coração tem que estar a serviço do Rei Jesus. Mas ainda assim, nós por vezes precisamos estar sendo lembrados,
estudar, nós precisamos estar trazendo à nossa memória essa verdade. E aí nós vamos lá para Mateus 25, Mateus 20, dos versículos 25 a 28, que nós vamos ver o exemplo de Jesus, que ele como Rei dos Reis, como nosso Redentor, ele se fez servo, demonstrou como servo, como sempre esteve pronto para servir. Então, capítulo 20 de Mateus, de 25 a 28, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Jesus está ensinando qual é o mistério da coisa. É você servir. É você estar pronto para ser servo. Se você quer ser o primeiro, se você quer ser reconhecido, esteja pronto para servir. Assim como o mestre se pôs à disposição para servir. Assim como o mestre serviu a humanidade, serviu a Deus, serviu a humanidade para cumprir o propósito de Deus. E aqui ele nos concita a seguirmos o seu exemplo, a entendermos que um coração posto na obra é um coração disposto ao serviço. Essa é a nossa lição 4. Na nossa lição 5, na nossa quinta lição, nós vamos trabalhar com líderes cristãos que são intensos e entusiastas. Tem um momento nessa lição que tem uma pergunta assim, bem interessante. Ele pergunta assim: você já imaginou se você fosse chegasse com todo o material, tô pronto para estar ensinando algo a alguém, chegasse lá, as pessoas estivessem todas sem ânimo, totalmente desestimuladas, como isso faria? O que isso faria a toda a preparação que você fez? Como isso atingiria o seu entusiasmo? Então, aqui a palavra de Deus quer nos ensinar que nós, como líderes, nós temos que ser intensos, nós temos que ser entusiasmados, porque a obra de Deus precisa de pessoas que demonstrem zelo, paixão, que sejam empolgadas no seu trabalho para servir ao Senhor. Não vamos fazer a obra de Deus com tristeza no coração, com a cara, com o rosto contristado, como se tivéssemos com grande peso. Porque nós precisamos entusiasmar as pessoas para que elas saiam do seu estado de aprisionamento, para que elas venham conhecer a luz, para que elas venham conhecer aquele que transforma. Então precisamos exercitar essa intensidade, esse entusiasmo, para que possamos assim conquistar mais almas para o Senhor. E o texto que se presta, um dos textos que se presta é o texto de Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. A falta de entusiasmo está sendo nesse texto estabelecido como preguiça. Então, vai ter com as formigas, ou preguiçoso. Por quê? Porque as formigas elas estão sempre em movimento, elas estão sempre buscando, fazendo trilhas e carregando coisas muitas vezes maiores do que ela. Então não adianta, irmãos, nós dizemos: essa obra é muito grande, isso não é para mim. O nosso Deus é maior do que isso. E é isso que essa lição está querendo nos ensinar. Ela se propõe a nos ensinar que nós devemos ser entusiasmados para cumprir a obra de Deus. Devemos ter zelo por aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer. Devemos fazer de forma empolgada, com entusiasmo, porque nós fazemos o trabalho para o Senhor dos Senhores. Então, líderes cristãos são intensos e entusiastas. Essa é a quinta lição e eu espero que nós aprendamos. Eu sei que muitas vezes não é fácil encaixar, é como se nós estivéssemos
com toda a nossa vida, com tudo que secularmente precisamos fazer, e mais uma atribuição, mas que nós venhamos a nos lembrar que importa que percamos todas as coisas, mas precisamos estar nos braços do Pai. A lição 6 é a questão do equilíbrio. Irmãos, o equilíbrio aqui está em não haver exagero nosso em nenhuma área. Eu costumo pensar, irmãos, e isso tem sido real na minha vida, que todo extremo ele é perigoso. Todo extremo, tanto, olha, o extremo do pecado e o extremo da santidade ele é perigosa para o homem, porque nós somos muito falhos. Quando nós vamos para o extremo da santidade, nós vamos querer ser Jesus. E nós não poderemos ser Jesus. Quando nós estivermos no extremo do pecado, nós estaremos muito distantes de Jesus. E não é nosso lugar estar longe de Jesus. Então, o equilíbrio é a fonte, é a palavra. Por quê? Porque ela nos concita a darmos tempo para orar, a termos tempo para o lazer, para o descanso, para fazer a obra de Deus, para trabalharmos, para cuidarmos da nossa família, para estarmos com os nossos amigos. Então, nós precisamos ter equilíbrio para que nós possamos ser produtivos. Porque se nós não buscarmos equilibrar as coisas, nós estaremos... Lembram de Moisés? Quando ele não tinha o equilíbrio de entender que ele precisava distribuir a obra, como ele estava enfadado, como ele pediu a Deus que o tirasse da vida. Por quê? Porque estava havendo falta de equilíbrio, ele só estava de manhã à noite, diuturnamente trabalhando e esquecendo que ele precisava de um momento em que ele precisava estar perto da sua esposa, que ele precisava de um momento em que ele estivesse a sós com Deus para orar, ele precisava de um momento em que ele pudesse estar com os amigos. Então, é preciso haver equilíbrio para que nós sejamos sempre produtivos. Não adianta nós levarmos um ano sendo produtivos, porque a gente não para de trabalhar, e levarmos 5, 6, 2, 3 anos nos recuperando, porque não tivemos equilíbrio de, ao fazer a obra de Deus, de ao trabalharmos secularmente, nós buscarmos um meio termo, algo que nos levasse, que fizesse que nós nos renovássemos para que a gente continuasse sendo produtivo. Nesse texto, nesse estudo, o livro de 1 Timóteo é o texto que eu achei, entre os tantos que na lição chama atenção, esse de 1 Timóteo, ele me fez fazer uma boa reflexão, e eu queria dividir com os irmãos. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, a parte A do versículo 16, a parte A do versículo 16 de 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A continuidade desse versículo é pedindo perseverança. Mas eu gostaria de destacar esse cuidado de ti mesmo. Tá certo? E depois nós vamos lá ainda mesmo no capítulo de 1 Timóteo, que vai ser capítulo 6, versículo 17. Versículo 17 do capítulo 6, a parte D. Diz assim, ó, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, quando nós recebemos um grupo de amigos na nossa casa e nós passamos uma noite de lazer, ou viajamos com a nossa família, temos uma noite de lazer, isso é Deus que nos permitiu que nós tenhamos para nós gozarmos. Não é para vivermos eternamente nisso, mas precisamos potencializar esses momentos para que nós possamos recarregar as baterias, para que a gente possa se reenergizar e voltar para os muitos afazeres que temos. Então, é necessário. Eu costumo pensar, por exemplo, que dizem que na China não tem férias, aqueles 30 dias de férias que nós temos no Brasil. E eu fiquei pensando assim, poxa, como eles são como eles são trabalhadores, que pessoas dedicadas. Irmãos, é preciso que haja uma pausa. Não é uma coisa boa você levar 365 dias da sua vida só trabalhando, esquecendo, e sem ter um tempo em desfrutar, como é que digo assim, em descansar, em gozar na presença da sua família, de conhecer amigos, de fazer uma viagem. Isso não é bom. Nós precisamos de tempo, sim, como produto de um equilíbrio, para que nós possamos também ser produtivos na obra de Deus. Então, a lição 6 é essa: líderes cristãos têm equilíbrio.
líderes cristãos são flexíveis e concentrados no crescimento. Essa lição ela tem diversos textos e o objetivo dele é nos chamar a atenção que nós precisamos ser flexíveis, maleáveis. Não é maleáveis com o pecado, nem flexível com o pecado, não, irmãos. É que nós precisamos ver como podemos fazer melhor sempre aquilo que nós fazemos. Não é porque sempre fazemos de um jeito que não pode surgir um jeito melhor de fazer. Entendeu? É que nós devemos estar abertos a não estarmos estagnados, plantados, como se nós não tivéssemos outras alternativas. Imagine, irmãos, se no momento dessa pandemia nós não nos abríssemos para fazer os nossos encontros pela internet. Não, só pode ser se for no santuário. Se não for no santuário, não pode. Nós podemos ter outras formas de fazer. É uma das coisas que a igreja pós-pandêmica vai ter que entender, é que aquilo que ela fazia de forma presencial, de forma no corpo a corpo, principalmente nós no Brasil, que temos esse hábito do contato extremamente próximo, nós precisamos entender que existem outras formas de fazer as coisas. Nós não podemos nem precisamos deixar de fazer tudo. Precisamos, neste momento, requer que mudemos a estratégia. E é isso que essa lição ela nos diz. Que para crescer no reino de Deus, para continuarmos crescendo, nós temos que buscar, nós temos que ser capazes de entender que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Ou formas diferentes de fazer coisas diferentes, mas com o objetivo mesmo, resguardando a sã doutrina, resguardando a presença do nosso Salvador no nosso meio, tá certo? Entendendo que a obra que estamos fazendo pertence ao Senhor. Isso não é negociável. É a forma de revelar isso ao mundo que nós podemos sim estar nos adaptando. E a prova disso, esse momento ele é perfeito para poder nós ilustrarmos essa lição 7. Aí tem alguns textos. Eu vou pegar apenas o João 15, de 1 a 4, mas os irmãos podem pegar os demais textos e na hora que estivermos estudando, provavelmente nós deveremos pegar todos os textos. Mas eu vou pegar João 15, os versículos de 1 a 4. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, olhe bem, a árvore está dando fruto. Então, você limpa ela toda para que ela continue dando fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, esse texto de João é brilhante, porque ele está nos dizendo exatamente isso, que o que nós precisamos resguardar é estarmos em Cristo. Mas nós podemos limpar o galho para que a árvore cresça de novo. Nós podemos, para dar mais frutos, porque nós estamos limpos pela palavra. E a palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento. E precisamos ver as possibilidades para que possamos fazer a obra de Deus de diversas formas. Existem estratégias para pregar em presídios, não pode ser a mesma estratégia para pregar no hospital, não é a mesma estratégia para pregar no púlpito, não é a mesma estratégia para pregar. Quando você faz uma pregação numa festa de confraternização de uma família, não é a mesma pregação que você faz quando você está diante de uma enfermidade. Então nós precisamos ir nos ajustando e buscando estratégias para que nós, flexíveis com aquilo que podemos ser flexíveis, nós estejamos concentrados em fazer a obra de Deus crescer. Amém? Essa tem a ver com o nosso interior. Líderes cristãos são motivados internamente. Irmãos, a palavra de Deus diz que a boca do homem fala aquilo que o seu coração está cheio. Então, se nós estivermos com o nosso coração cheio de amargura, cheio de preguiça, desmotivados, nós não vamos conseguir perceber a necessidade do nosso irmão. Nós não vamos conseguir perceber o que precisamos mudar em nós para que a obra de Deus continue crescendo. Nós não vamos conseguir perceber, por exemplo, quando uma estratégia não está dando certo, para que a gente possa fazer uma outra forma. Então, nós precisamos estar motivados internamente. O livro de 2 Coríntios 8, de 3 a 5, ele vai dizer o seguinte:
Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, irmãos, nós só seremos sensíveis à necessidade do nosso irmão, à necessidade da causa de Deus, à necessidade de mudarmos, de sermos proativos em relação ao próximo, se nós estivermos motivados internamente por esse Senhor. E o versículo 5 é primoroso. Ele diz assim, ó, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeiro é Deus. E se nós permitirmos que o Senhor vá nos modificando, nós seremos sim capazes de sermos motivados e nos motivar, mesmo diante dos maiores problemas. A lição 9 os líderes cristãos são bons comunicadores. Irmãos, comunicadores aqui não é no sentido de sermos radialistas, nem capazes de, por exemplo, falar bem no rádio. Não, é nós sabermos que não é suficiente nós termos e darmos informações. Elas precisam ser dadas corretamente e elas precisam ser dirigidas às pessoas certas. Então, não adianta, irmãos, nós termos o controle, temos a informação e nós a modificarmos e elas não chegarem onde elas devem chegar de forma correta para fazer aquilo que ela se propõe. Então, os filhos de Deus devem perceber que não é suficiente ter e dar informações. Precisa haver sabedoria. Precisa haver sabedoria, que quem dá sabedoria é o Senhor. Essas informações, elas precisam ser corretas. E elas precisam ser dirigidas às pessoas certas. Né? Nós não vamos subverter a ordem. Nós vamos fazer com que aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer. E aí nós vamos lá para Tiago, capítulo 1. O livro de Tiago, capítulo 1. O versículo 19 de Tiago, que vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, é aquela ideia de você ter a informação, saber o momento certo de ouvir, de comunicar essa informação, saber se ela está sendo encaminhada para o destinatário correto, né? Se o receptor correto está tendo acesso à informação e que ela contém a verdade que precisa ser comunicada. Essa é a nossa lição 9. E aí nós vamos para a lição 10. Líderes cristãos se multiplicam. Inspirar pessoas, inspirar novos comportamentos, inspirar é o nosso papel. Nós precisamos, Timóteo, ele inspirado por Paulo, ele foi um grande líder. Paulo, então se nós formos buscar, nós veremos que os grandes homens de Deus inspiraram outros a estarem buscando serem melhores, né? Essa semana eu vi um estudo na carta de Colossenses, e eu fiquei maravilhada como Epáfras, que era o servo de Deus ali, que comandava a comunidade de Colossos, quando ele se viu apertado as doutrinas ruins, más doutrinas, as falsas doutrinas estavam chegando à igreja, a quem ele foi procurar? Ele foi atrás de Paulo. Paulo estava lá em Roma. Ele vai atrás de Paulo, diz: Paulo, meu filho, olha, eu preciso que você me ajude nisso. Paulo inspirava aquele homem. E quando Paulo escreve a carta para Colossenses e manda Epáfras trazer para Colossenses, para Laodiceia, ele é um outro homem que volta. Não é aquele homem assustado que vai chegar até ele. É um outro homem que volta, é um homem inspirado, porque Paulo foi capaz de inspirá-lo. Né? Então, eu louvo ao Senhor nessa lição, porque quando a gente multiplica o nosso trabalho no Senhor, nós somos capazes de inspirar outras pessoas. E elas podem se tornar produtivas no ministério de Deus, porque elas são inspiradas. Irmãos, e quem inspira, e para você ser capaz de inspirar outra pessoa, é condição sine qua non você estar subordinado a Cristo.
É condição sine qua non você está... Porque senão você não inspira da forma correta. Você inspira para as divisões, você inspira para... E a inspiração que está sendo dita aqui é a inspiração para produção, para que a coisa seja harmoniosa, né? E aí lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim, ó: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Eu penso que quando a igreja confia que o irmão Otto vai estar conduzindo a escola bíblica dominical com sabedoria, é porque considera ele como um homem idôneo. E eu creio também que quando o irmão Otto delega para o pastor Weldo estar em uma classe, para a irmã Léa estar em outra, para eu estar em outra, para a irmã Vânia e o irmão Luiz estar em outra, para que Lisandra conduza as crianças, é porque ele compreende a idoneidade dessas pessoas para estarem sendo fiéis à obra, ao que tem sido ensinado, e elas estarão lá não criando novas doutrinas nem criando confusão, mas promovendo momentos para que elas possam inspirar outros a continuar a se esmerar em também fazer a obra de Deus. Então, inspirar é a chave, né? E a idoneidade que nós vemos aqui em 2 Timóteo, ela é condição, só é idôneo no Senhor aquele que está dependente do Senhor. Amém, meus amados? Estamos chegando já ao fim. Líderes cristãos são pessoas íntegras e honestas. Então, tudo que a gente viu até agora indica exatamente isso. Se nós estamos em Cristo, nós somos íntegros e honestos. Então, praticar a honestidade é entender como o nosso caráter é determinado. Se agimos ou não com honestidade, isso significa, isso diz muito sobre o caráter que nós temos. Somos íntegros das nossas ações, das nossas falas, nos nossos compromissos, somos honestos, não sucumbimos à desonestidade, porque ela permeia e é normal em todo canto, em muitos. O que é que tem? O que é que tem? Não. Para o homem de Deus não existe o que é que tem. Líderes cristãos são pessoas íntegras e honestas. Provérbios 12, 22. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. A questão da honestidade, da integridade, irmãos, tem muito a ver com estarmos dependentes de Cristo, estarmos atentos àquilo que aprendemos dos nossos pais, né? O Salmo 78 vai dizer assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos a eles, as vindouras gerações, dos louvores do Senhor e das maravilhas que Ele fez. Então nós não devemos nos esquecer de estarmos sendo íntegros e honestos e contando dessa integridade que o Senhor nos convoca a ser. E que haja uma harmonia entre aquilo que nós chamamos de integridade e honestidade para as nossas ações e atitudes, para que as pessoas possam acreditar nessa idoneidade e honestidade. Então, capítulo 12 de Provérbios, versículo 22, que vai dizer assim, ó: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, aqueles que são fiéis, aqueles que são íntegros, são honestos, é o deleite do Senhor. Mas aqueles que são mentirosos são abomináveis ao Senhor. Queremos ser deleites para o nosso Deus. Tem uma expressão que a irmã Maiara, uma vez ela pregando aqui na igreja, eu nunca me esqueço, isso é uma expressão linda. Ela gostaria de, com a atitude dela, na palavra dela, que ela arrancasse sorrisos dos lábios de Deus. Então, isso para mim se chama, o que o texto aqui diz, são o deleite de Deus com a honestidade dos seus filhos. Amém? E por último, líderes cristãos exercitam a discrição. Irmãos, ser discreto, lá no hebraico, tem diversas definições. Entre elas entender, lidar com sabedoria. Então, significa que ao líder cristão é requerido uma conduta que engrandeça o evangelho. Então, se você é líder, se você é crente e você se dispõe a estar servindo a Deus com a sua vida, não se esqueça que você precisa lidar com sabedoria.
as questões chegam às suas mãos. Seja uma necessidade do irmão, seja uma necessidade, uma fala do irmão, precisa haver sabedoria em nossos corações. E a isso a lição chama de discrição, porque a palavra discrição lá, ela significa exatamente isso. Lidar com as situações com sabedoria. Lidar com entender o que está acontecendo e pegar essa perspectiva do que está acontecendo e lidar com sabedoria, submeter a Deus e saber, Senhor, do que eu posso fazer disso, ou como é que eu me desembaraço dessa coisa, entendeu? Que sabedoria na Bíblia que diz que nós devemos pedir a Deus, que é fonte de eterna sabedoria. Então é no Senhor que podemos nos encher em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aí está um panorama de tudo que nós veremos nesses 12 domingos, a partir do próximo domingo. São 12 domingos em que estaremos estudando o nosso caráter e haverá alguns exercícios que nós faremos, práticos, assim, de pegar a caneta mesmo. Não vai precisar divulgar o resultado. Se talvez estivéssemos em classe, a gente pudesse até fazer isso, mas assim à distância. Mas pelo menos serve para a nossa reflexão do que nós somos e o que devemos fazer. Que o Senhor nos ajude a entender qual é o nosso papel na sua obra. Que a cada dia nós sejamos melhores mordomos daquilo que Deus tem nos dado, porque é isso que Ele requer de nós. Então vamos ao estudo. E para a próxima semana, leiam 2 Samuel 15, 19 e 21 e leiam Ruth, o livro de Ruth, que é lindíssimo. Leiam o livro de Ruth em nome de Jesus. Eu saúdo os meus irmãos com a paz de Jesus Cristo e que o Senhor Deus possa, de forma grandiosa, falar aos nossos corações nesses dias e que nós possamos aprender a ser muito mais efetivos no reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Graça e paz, xalonitos e xalonitas.